Olá, tudo bom? Eu sou a Domênica, sou pesquisadora no INPI de Propriedade Industrial, examinadora de patentes desde 2013. E mais uma vez a gente está aqui falando sobre patentes, sobre o INPI, na 17ª Semana de Ciência e Tecnologia da SECT. O INPI agradece imensamente e viemos falar um pouquinho hoje sobre patentes. Vamos falar sobre alguns conceitos básicos, conceitos introdutórios sobre patentes, o contexto, a ferramenta Minha Primeira Patente, o que é, um pouco falar sobre o trâmite prioritário dos pedidos de patentes e sobre a opinião preliminar, que muita gente não conhece. Certo. Muitas vezes as pessoas têm ideias que podem ser maravilhosas, ou ainda elas descobrem algo que seja um fenômeno na natureza, seja um fenômeno físico-químico, um componente, alguma coisa. Muitas vezes essa descoberta, essa ideia, ela pode não ser patenteada, ela pode não virar uma invenção, mas ela pode virar uma invenção também. Então, para que essa ideia se torne uma patente, ela precisa de ter um caminho para que isso seja revertido num produto patenteável. Né? Para quê? Para colocar simplesmente na gaveta ou pendurar na parede? Não. A ideia sempre é tornar essa ideia factível, essa ideia para o mercado, para daí ela gerar rentabilidade, ela gerar ser comercial. Então, muitas vezes, assim, na literatura há muitas definições sobre inovação. Na nossa lei de inovação, assim, trocando em miúdos, o que é inovação? Muitas vezes a gente ouve falar erroneamente o termo colocado de forma equivocada por aí. Mas para a comunidade científica e acadêmica, inovação é uma novidade ou uma melhoria que gera valor para os indivíduos e organizações em serviços ou processos que possa ser implementado no mercado. Ou seja, é o final da cadeia em que se iniciou com uma ideia, passou pelo processo de patente ou não, pode não passar, mas lá na frente a gente vai ver quais são as desvantagens de não passar por uma patente e levar a inovação levar ao mercado, para daí a gente ter realmente uma geração de riqueza, né? Isso ser comercializado no mercado. Ok, quantas vezes a gente percebe que as ideias surgem, né, de uma necessidade do mercado, uma necessidade do consumidor, que aí, poxa, eu vou pensar, vou abandonar cheque, eu vou pensar num sistema eletrônico de recebimento de dinheiro, de pagamento e recebimento, que seja eletrônico. Ok, então como vamos fazer? Ou seja, a ideia é legal, pode ser patenteada? Pode, né? E daí a gente coloca no mercado. Isso que é interessante, né? As ideias convertidas em produtos, serviços e processos de valor. Ok, quando a gente pensa nessa possibilidade de uma ideia, de um produto, um método, um sistema, poder virar um ativo de propriedade intelectual, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a gente tem que saber que isso se reverte em direito. É um direito individual, ok? E toda concepção, ela resulta dessa atividade intelectual nos campos industrial, literário, científico e artístico. Então, a propriedade intelectual, passando por esse caminho aí de definições, ela nada mais é do que direitos. Um direito que a pessoa tem sobre o que ela pensou, aquilo que ela criou. E a proteção dessa criação é que é regido por N leis, no caso da propriedade industrial, pela LPI, pela lei
de direitos autorais e outros. Nesse slide, nós estamos mostrando que a propriedade intelectual ela é dividida em 3 partes, basicamente, né? Como eu falei anteriormente, a propriedade intelectual é o conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. Então, ela se divide em propriedade industrial, direito autoral e proteção sui generis. A propriedade industrial, ela é basicamente dividida em 4 partes, em 4 situações: marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas. A lei que rege a PI no país chama-se LPI, Lei de Propriedade Industrial, é a lei número 9.279/96. Eu coloquei ali embaixo contratos e franquias, só que contratos e franquias é uma observação. Eles não são um direito de propriedade industrial. Eu só coloquei ali porque a nossa LPI, no artigo 211, diz que o INPI ele fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Ou seja, você vai regularizar, você vai se certificar de que o seu contrato de franquia ele está bem definido, você não vai fazer isso no cartório, você vai registrar isso no INPI. Apesar dele não ser um produto, né, de propriedade industrial, ok? Só fazendo essa observação. Com relação ao direito autoral, que é a parte de direito de autor, direitos conexos e programas de computador, nós temos as leis 9.610 e 9.609, ok? Programas de computador. A proteção sui generis, a parte de cultivares, conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados, ok? O NPI também faz, o NPI quem registra programas de computador, tá? Nós temos uma divisão especializada nessa parte. E topografia de circuitos integrados também. Então, só chamando a atenção para que direitos de autor, direitos conexos, conhecimentos tradicionais e cultivares não é conosco, são com outros órgãos. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente desenvolveu essa produção intelectual, seja em qualquer modalidade, nós temos basicamente 3 caminhos que podemos percorrer. Suponhamos, eu sou um mestrando, sou doutorando, desenvolvi um produto passível de ser patenteado. O que eu posso fazer? Eu posso lançar essas informações, tornando público por meio de revistas científicas, por meio de congressos e tudo mais, livros. Só que nesse aspecto, essas informações passadas por esse autor ou essa instituição, essas informações estão protegidas? Não, não estão protegidas, de forma alguma. Qualquer pessoa que estiver tendo acesso a essa informação, seja lá na palestra, seja lendo o livro, ou acessando um artigo, ou mesmo a dissertação ou a tese, qualquer pessoa está disponível ao público. A pessoa ou terceiros podem se apropriar e podem começar a fazer qualquer coisa, comercializar, vender, enfim. A partir do momento que eu transformo este meu conhecimento em propriedade intelectual, que é transformar isso numa patente, é um direito que eu tenho, que eu vou ter, porque o pedido nada mais é que uma expectativa de direito. Se ele for deferido, se o pedido for deferido, aí vai se tornar uma patente. Aí você está protegido. Quanto tempo? Se for uma patente de invenção, são 20 anos, e se for uma patente de modelo de utilidade, são 15 anos. Não quero nenhum dessas 2 formas. Eu vou ter esse meu processo industrial protegido via segredo industrial. Então, é outra forma de ter essa proteção.
É claro que um exemplo clássico que todo mundo fala é a questão da fórmula da Coca-Cola. Então, dependendo de como a organização faz esse segredo industrial, ela mantém por anos a fio esse segredo e tem que gerenciar muito bem. E aí, como é o nosso negócio patente, a gente vai pensar assim, poxa, mas eu vou demorar alguns anos para escrever, demorar mais um tempo para poder saber se o meu pedido vai ser deferido e tal. Mas será que todo esse processo, todo esse esforço vai ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Vai valer a pena todo esse processo? Nós temos bons exemplos de que boas tecnologias revertem sim em muito dinheiro. A Amazon ela conseguiu nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é possível, mas ela conseguiu nos Estados Unidos a patente do método de um clique. Você comprar utilizando apenas um clique. Então, quando a patente ela foi deferida em 99, ela expirou em 2017, houve 17 anos de royalties pagos à Amazon. Ou seja, num tempo aí de 20 anos, a marca se consolidou no mercado e quem adotou a tecnologia lá no final já estava ultrapassado de 17 anos. Então, essa é uma forma, é um exemplo de que não basta apenas você ter a ideia, mas como você vai colocar essa ideia no mercado e fazer essa gestão de processos, né? Agora, do ponto de vista institucional, né, instituições de ciência e tecnologia, a USP é uma das maiores, junto com a Unicamp, uma das maiores instituições de pesquisa, ensino e pesquisa, que geram patentes aqui no país. E a gente mostra que uma pessoa, né, no caso aqui um brasileiro que fez doutorado na Universidade de Cornell nos Estados Unidos, ele criou um kit rápido de diagnóstico bacteriano e ele vendeu a empresa por R$1,5 bilhão de reais. E nós temos alguns outros exemplos sobre desenvolvimento de remédio pela Unicamp, os fármacos, que geram bastante resultado para as instituições de ciência e tecnologia. Então, a gente pode descrever várias vantagens com relação à opção de se proteger um conhecimento via patente. Porque aí se comprova no mercado, né, quem tem ou quem está desenvolvendo uma tecnologia própria. Você exclui terceiros do mercado e impede a contrafação. O que é isso? Se você conseguiu obter uma patente por 20 anos, todos aqueles concorrentes daquele mercado, eles não podem comercializar, alugar, não podem fazer nada com aquele produto, desde que você não permita. Se você permitir, óbvio que você vai ter os trâmites comerciais. Mas se só você for o comercializador do produto, você vai ter unanimidade no mercado e vai excluir todos os outros da concorrência e impedir a contrafação. Então, nós também temos no MPI, quando a gente analisa um pedido, muitas vezes chega para a gente um pedido de prioritário, porque o depositante alega que a patente está sendo comercializada sem autorização. Isso é contrafação. Então, nós temos que parar e analisar aquele pedido, porque passa a ser prioritário. A gente vai falar mais isso, mas só para contextualizar a parte de contrafação. Então, a patente, o produto patenteado, ele controla e limita a concorrência, justamente pelo fato de só ele ter o privilégio, né, o direito de comercializar aquele produto ou processo. Assegura que os investimentos da empresa estão garantidos nos seus ativos intangíveis. Aumenta o poder de negociação no marketing empresarial. E aí é uma coisa interessante, esses dois últimos tópicos, que
a informação da patente, a informação do pedido, uma vez publicado, ele está acessível a qualquer pessoa, qualquer instituição, porque vai virar uma informação sobre novas tecnologias, sobre tendências de produtos e processos, para continuar o processo de desenvolvimento econômico. Muitas empresas analisam para onde as patentes estão apontando, que isso daí é um indicativo de negócio, para poder saber o que elas vão fazer. Às vezes eles estão em desenvolvimento de um produto que em um mês eles viram, a equipe de P&D viu que lá na China ou na Coreia foi desenvolvido um produto muito semelhante. Então, para tudo e vamos realinhar, né? Isso é interessante. Então, assim, informação tecnológica, 80% delas está em patente. Então, por isso que é um banco de dados extremamente rico, atualizado mundialmente e acessível a todas as pessoas. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista de conceito, o que é uma patente? É um título de propriedade outorgado pelo país, né, aos inventores. Então, se você criou, você tem o direito de ter esse título. O que tem na patente? É claro que, assim, o inventor, ele tem 20 anos, o direito, né? Ok, você inventou o produto ou processo, fiz o pedido, deferiu 20 anos, sendo uma patente de invenção. Qual é a contrapartida? Que essa patente seja descrita e reivindicada, né? Que essa invenção seja descrita, reivindicada, ou que esse modelo de utilidade seja descrito e seja reivindicado conforme condições determinadas em lei. Ou seja, você tem que dizer como é que você fez o seu composto, como é que você fez o seu produto, como que você desenvolveu a sua fórmula farmacológica, para que um técnico no assunto seja capaz de reproduzir. Isso, quando ela fala em conforme condições determinadas em lei, basicamente são os artigos 8º, 9º, 10º, artigo 11, 15 e 24 e 25, porque são artigos que são os balizadores de uma patente. Você tem que escrever de forma que um técnico no assunto possa ser capaz de reproduzir aquela tecnologia. Ok? Ora, se eu como um examinador de patente, que sou versada naquele assunto, não consigo entender, as pessoas não vão conseguir desenvolver, né? Para poder dizer, olha, a patente foi concedida. Qual é a função de uma patente? Ela vai conferir ao proprietário um direito exclusivo, ou seja, só você vai ter esse direito limitado no tempo, como eu falei, 15 ou 20 anos, no espaço. Por quê? Porque a patente é territorial. Você só pode obter o direito de uma patente se for naquele país. A patente não é mundial. Se eu tenho uma patente aqui no país, aqui no Brasil, eu não posso entrar simplesmente lá na corte americana dizer que a empresa XYZ eu estou sendo contrafeito por causa dela. Não. A não ser que eu, por meio de uma via chamada PCT, você consiga e você possa depositar essa patente sua em vários países. Aí isso tudo bem. Onde você depositar, em país X, Y, Z, se você conseguir, né, você tem o direito exclusivo, limitado no tempo, no espaço, naquele país. Para quê? Para produzir, vender, licenciar, seja a invenção ou o modelo reivindicado. Aqui à direita é um exemplo de uma carta patente. Que ela vem assim. Então, como é que eu vou saber se o que eu inventei
eu vou entrar com um pedido de patente de invenção ou um pedido de patente de modelo de utilidade? Ora, se for uma invenção, a invenção pode ser o quê? Pode ser um produto, um processo, um método ou um sistema. Só que a invenção, ela tem que resolver, a concepção dessa invenção, ela tem que resolver um problema técnico que produza um efeito inesperado. Então, assim, é algo completamente que você superou até aquela tecnologia, que não existia até então aquela resolução daquele problema. Então, sendo PI, a vigência são 20 anos, e o artigo da lei que define patente de invenção é o artigo 8º da nossa LPI, que ele fala que é patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A aplicação industrial na verdade eu coloquei ao contrário, mas é o primeiro requisito que a gente olha, porque se não tiver aplicação industrial, você não vai ter nem novidade nem atividade inventiva. Nossa, mas é impossível que um pedido não tenha que não tenha aplicação industrial. Eu já peguei alguns pedidos que não tinham aplicação industrial. Então, primeira coisa, tem que pensar se atende isso, se atende. Claro que a pessoa não vai, quem vai ser a pessoa que vai dizer que há novidade ou se há atividade inventiva é o examinador de patentes, mas ele tem que entender, ele mesmo tem que responder, né? Se esse produto ou processo está resolvendo um problema técnico com um efeito inesperado e se ele tem aplicação industrial, né? Depois ele vai observando as outras legislações, outras normativas. Ah, não, eu vou fazer um MU. Eu vi que o que eu estou fazendo é um aperfeiçoamento. Ok, então aí é um pedido de modelo de utilidade. A vigência são de 15 anos. Então, o modelo de utilidade, diferente do patente de invenção, ela é sempre um objeto. O objeto, olha a definição que o artigo 9º da nossa lei fala. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que tenha nova forma ou uma nova disposição, que envolva ato inventivo e que tenha melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. Então, gente, eu vou colocar um MU como um sistema. Não vai dar certo. O sistema, ele não é um MU. O MU é sempre um objeto, ok? Muitos pesquisadores, principalmente da área educacional, né, faculdade, instituições de pesquisa de ciência e tecnologia, muitas vezes eles vão para determinado congresso e tudo, ou divulgação da dissertação, de mestrado, tese de doutorado, e não se atenta, ou mesmo um artigo, esses artigos para se obter, né, para entrar, para submeter a banca, precisaria de um artigo, né, sendo publicado na revista de alto renome. Muitas vezes eles não se dão conta de que essa publicação, esse lançamento de informação pode ser apanhado por outras pessoas. Então, para esses pesquisadores, a lei, no artigo 12, ela define um período de graça, que ele fala sobre essa divulgação antes do depósito da patente. Isso é importantíssimo. E ela fala, o que o artigo 12 fala? Que não será considerado estado da técnica se a invenção ou o modelo de utilidade for divulgado antes dos 12 meses que precederem a data de depósito ou da prioridade, se for promovida pelo inventor, pelo INPI ou por terceiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que prestar muita atenção com esse momento, porque muitas vezes é melhor entrar com pedido de patente de depósito no INPI, ir publicar, fazer publicação no congresso, ou a revista, e depois continuar com o processo tramitando no INPI, porque nós temos na nossa legislação, nós temos 18 meses
para que o inventor possa fazer alterações, né? Desde o depósito até a publicação. Então, quando um pedido entra no INPI, quando a gente recebe um pedido, a primeira coisa que se faz, além daqueles trâmites formais, né, de análise formal, exame formal, a gente vai mostrar lá na frente, o pesquisador, que é uma tarefa nossa do examinador, é de classificar esse pedido. Então, é muito legal, quando eu falei lá sobre as informações tecnológicas, que o INPI ele adota a classificação de patente internacional, né? Então, para cada seção da área do conhecimento, você tem uma infinidade, se você abrir aqui nesse maisinho, tem uma infinidade de subseções ali, em que o seu pedido vai ser classificado. Então, exemplo, se você teve uma classificação recebida pelo A61C100, você vai saber que se você entrar com essa classificação em qualquer banco de dados, você vai ter patentes bastante próximas ao seu pedido, né? Patentes já publicadas, próximas ao seu pedido. É assim que a coisa vai se configurando, né? Ok, quando nós falamos ali sobre os artigos 8º e 9º, que define patente de invenção e patente de modelo de utilidade, além da questão da aplicação industrial, que muitas vezes as pessoas equivocadamente apresentam um pedido que não tem aplicação industrial, de cara, nós temos o artigo 10 e o artigo 18, eu vou mostrar logo em seguida, que é muito corrente alguns pedidos entrarem nesse artigo 10, infelizmente. Então, se você, ali ó, artigo 10, inciso 2º, concepções puramente abstratas, ou seja, ideias. Se você teve ideia, você escreveu a tua ideia na patente, você vai receber logo uma ciência dizendo que o seu pedido incidiu no artigo 10. E aí a gente não vai nem... na verdade, a gente fala que é um pedido que nasceu morto. Assim como esses outros itens ali, os outros incisos, né? Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos. Olha, atenção, programas de computador. Porque isso é também muito recorrente, as pessoas muitas vezes não sabem que aplicativo não pode ser patenteado. Ele não é protegido por patente. O programa de computador é protegido pelo registro. É outra lei, pelo INPI, que são vias diferentes, são caminhos diferentes. Ok? Técnicas, métodos operatórios, regras de jogo, todo o parto de seres vivos. É interessante dar uma lida nos artigos da lei para vocês poderem entender e não ser pego de surpresa num resultado negativo do INPI. Artigo 18. O que não pode ser patenteável? O que for moral, contrário à moral e aos bons costumes, à segurança e à ordem, substâncias, matérias-primas, bem como modificação de propriedades físico-químicas, quando resultantes da transformação do núcleo atômico, todo ou parte de seres vivos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade que não seja mera descoberta. Então, eu particularmente nunca peguei artigo 18, é muito, muito comum o artigo 10. Então, eu coloquei para também chamar muito a atenção. Ok, poxa, aí eles falam assim, não, mas é muito difícil, é muito caro a gente patentear. É caro em relação a quanto? Que você, naquele 1 milhão, né, 1,5 milhão de reais, a gente tem que fazer essa contraposição. Para início de conversa, essa tabela, ela se encontra no site do INPI, todos os exemplos mostrados aqui são públicos no site. Com relação eu coloquei aqui um paralelo que a gente poder ter uma noção, né? Para cada serviço do INPI existe um código para ele, respectivo, e os valores, seja um valor cheio e um valor com desconto. O que é com desconto? PC pessoa natural, pessoa física, microempresa, tem lá no final da tabela tem todos os requisitos.
Então, assim, gente, olha só. Se você for entrar com pedido, é R$ 175 na tabela cheia e 70 com desconto. Então, depois, como cada etapa é paga, você tem que entrar com um novo código. Então, assim, eu vou entrar com o meu pedido de exame. Se tiver até 10 reivindicações, para API 590 e para MU, 590 o valor cheio e 236 o valor com desconto. E assim vai. No final, isso sim, excetuando as anuidades, que aí a anuidade seria outros valores acrescidos a isso daqui. Para API, né, até a expedição da carta patente, eu teria 1.090 valor cheio e com desconto 436. Sendo MU 880 e com desconto 352, né, mais o valor das anuidades. Então, eu acredito que o NPI tenha uma visão bastante realista, né, da situação e é acessível, seja para o micro, para o inventor individual, para o microempresário, para média ou grande empresa, é um valor acessível. Certo, vamos falar um pouquinho sobre minha primeira patente? Minha primeira patente, ela foi um programa, está sendo considerado um programa bastante exitoso, porque apesar de ter sido feito esse ano, o ano passado, ele buscou ocupar uma lacuna voltada para o inventor e o depositante nacional. Muitas vezes a gente se depara com inventores que não têm um escritório de advocacia por trás, né? Não tem um procurador. Então, muitas vezes eles ficam perdidos, não sabe o trâmite, às vezes sabe mal escrever alguma coisa da patente dele. Então, e aí por conta disso, chega para a gente um pedido um pouco assim, não tão bem escrito como deveria estar sendo uma patente, e aí infelizmente esse pedido ele é indeferido justamente por ele não ser claro nem preciso, muitas vezes não ser nem suficientemente escrito, como aquilo que eu falei ali atrás, nos artigos 24 e 25. Mesmo que um pedido ele tenha ato inventivo ou atividade inventiva, ele tenha novidade, ele tenha aplicação industrial, os requisitos de patentabilidade desse pedido atende, mas ele pode não atender o artigo 25, por exemplo, que é de precisão no quadro reivindicatório. Então, eu já indeferi por artigo 25 e 24. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E essa primeira patente é um conjunto de ferramentas que a DIRPA, que é a Divisão de Patentes, ela elaborou com a ajuda de várias pessoas. Muita gente ajudou a elaborar esse projeto para justamente, como eles falaram, para pegar na mão do inventor e poder ajudá-lo, ok? Lá no site do INPI, vamos ver aqui como é que eu vou fazer para poder mostrar, gente, o local, né? Aqui o site do INPI, inpi.gov.br, tem dois locais. Ou nós vemos aqui, nesse xizinho ali, aí vem serviços, patentes, materiais de consulta e apoio. Aqui, ó, minha primeira patente, tá aqui, ok? Bom, vamos voltar. Tem outro local? Tem. Momento. Aqui, ó, patentes, materiais de consulta e apoio. Mesma coisa, minha primeira patente, ok? Então, aqui tem várias informações, a legislação, o que é uma patente, aí as ferramentas, o que você pode patentear ou não, se você quer patentear só no Brasil ou em outros países. E aqui, olha, você pode fazer o download das ferramentas, tá? Vamos voltar lá que eu vou explicar.
Bom, na verdade, a minha primeira patente auxilia esse inventor nacional a depositar o pedido, ou seja, para preparar esse pedido para ser depositado, fazer o acompanhamento para que ele tenha condições de acompanhar o trâmite desse pedido e controlar as anuidades a serem pagas. E tem uma observação muito importante. Essa ferramenta não isenta, não dispensa o inventor de conhecer a legislação patentária. Então, não é porque só tem ali aquelas observações que eu só vou me ater àquilo. Não, aquilo ali é o mínimo, é o básico, ok? Então, por quê? Porque muitas vezes o inventor, ele não entende como é que funciona o sistema de IPI, seja em relação à legislação, seja em relação às etapas processuais. Ele não entende como descreve o pedido. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um artigo científico, a gente tem que escrever o artigo em função das normas exigidas. A gente vai escrever uma dissertação do mestrado, ela vai ter que ser submetida às normas daquela instituição. A mesma coisa com o pedido de patente. Okay? Então, ela tem uma prévia formatação para ser seguida. E ele também muitas vezes perde prazo, muitas vezes. Às vezes um pedido, a pessoa não pagou nem requereu o exame. Então, acaba, e quando perde prazo, muitas vezes não existe possibilidade de fazer de voltar, né? De pagar um valor que você possa recuperar o tempo. Infelizmente, é indeferido direto, ok? Então, resumidamente, né, minha primeira patente, ela facilita o depósito do pedido com assertividade por conta do depositante, por parte do inventor, né, e facilita o exame do pedido, a fim de aumentar a chance de ser deferido. Então, assim, quando chega para a gente um pedido bem escrito, bem colocado, as chances desse pedido ser revertido numa patente é altíssima. Okay? Então, como eu estava falando, essa primeira patente ela é dividida só em 3 ferramentas. Okay? Tem um modelo, a equipe desenvolveu um template, ou seja, um modelo, né, com os arquivos das partes que compõem o pedido, seja de PI ou MU, podendo ser usados para redigir o pedido. Eu vou mostrar mais ali na frente. Tem os requisitos específicos de invenção, ou seja, quais são as informações, qual é o conteúdo que tem que constar na redação. Okay? E também é interessante que a equipe colocou, fez uma observação bem grande lá no começo sobre a busca de anterioridades. Muitas vezes, mais uma vez, os inventores não fazem busca. Eles até colocam assim, não foram encontradas anterioridades ou produto semelhante ao requerido. Só que quando eu faço uma busca assim rápida, seja até no próprio banco de dados do NPI, eu me encontro. Então, muitas vezes as pessoas têm que saber, primeiro, antes até de sentar para poder escrever. A primeira coisa, teve a ideia do que vai fazer? Ok, vou registrar, vou entrar com o pedido. Beleza. Então, antes de entrar com o pedido, senta no computador, faça uma busca no site do NPI. Tem o banco de dados nosso, lá tem exemplos de como faz a busca, no mínimo, o banco do NPI, no mínimo, o Banco Nacional. Tem o Google Patents, que é outro site gratuito de fazer busca, tem o SpaceNet. Então, não há motivos para não fazer busca. E a terceira e última ferramenta é um checklist do fluxo processual e o controle das anuidades. Então, vamos lá ver? Vamos começar pelo modelo? Olha lá. Esse aqui é um modelo de PI, patente de invenção. Eu abri, quando vocês clicarem, vamos botar aqui, ó. Quando vocês clicarem aqui, ó, vou clicar em patente de invenção, vai aparecer um arquivo zipado, compactado, de 5 arquivos, 5 ou 6 arquivos. Alguns arquivos são de Word, ok? São os templates, que é um relatório descritivo, reivindicações, figuras e resumo. Então, são 6.
tem o checklist e os outros requisitos. Então, eu abri como exemplo, aqui, ó, escreva aqui sua reivindicação independente. Então, está muito bem explicado, muito bem mastigado, ok? Aqui nesse caso aqui, ele colocou que o exemplo, né, 6 reivindicações, como que tem que escrever, né, reivindicação independente e a dependente. Ele chama atenção aqui para olhar as instruções normativas, para poder, porque o atendimento ao artigo 24 e 25 puxa a instrução normativa 30, a instrução normativa 30 que define as regras de como o pedido tem que ser escrito do ponto de vista de clareza, precisão e suficiência descritiva. Ok? Vamos lá. Agora vamos pegar os requisitos. Eles colocaram, aqui é muito interessante, né? O que você quer patentear? Equipamento, um aparelho, um objeto que seja um modelo de utilidade, uma invenção implementada por computador, né? Ou seja, não é o programa, gente, é a invenção que é implementada por computador, ou seja, também é um produto. Não, eu quero fazer uma composição ou um uso, enfim. Não, ok, vou fazer um MU. Então, clica aqui. Olha que interessante. Como que abre, as informações que são expostas de uma forma muito simples. Aqui, ó, passo número 1. Antes de mais nada, faça uma busca gratuita por pedido de patente parecidos com a sua invenção. Então, ele fala aqui sobre o INPI, o site do INPI e sobre o site do Espaçonet. Ele explica até aqui, ele traz a informação de lá para cá. Passo 2. Confira as dicas para escrever o seu pedido, porque essa ferramenta dos requisitos, gente, essa ferramenta, ela complementa os arquivos do Word, ok? E aqui ele fala o relatório descritivo, o que precisa de ter, quais os requisitos, de qual é o caráter obrigatório, às vezes recomendável. E aqui do lado, ele mostra um exemplo, que veja alguns exemplos de patentes de modelo de utilidade. Então, se for um porta-utensílio para pia, existe esse pedido aqui, que como ele foi feito, como ele foi descrito, ok? São exemplos. Passo 3, se você quiser mais informações, você pode ir para olhar a lei, você pode ir de novo as instruções normativas, sobre a legislação patentária, o guia básico de patentes que está no site do INPI, os vídeos que estão no site do INPI que falam sobre PI na prática, são muito legais esses vídeos, que eles explicam como é que faz para depositar, enfim. E sobre o exame prioritário, é muito interessante. Aqui embaixo são os outros, né? Composição, kit e tudo mais. E no final são aqui, são os 4 modelinhos, tá vendo? Checklist e os requisitos. Esse checklist aqui, vamos abrir. Aqui é interessante, essa ferramenta aqui, essa parte dessa ferramenta aqui é fantástica. Vamos aqui, checklist do fluxo processual. Então, aqui, eles começaram desde o começo. Pergunta, você divulgou o seu modelo de utilidade, né, ou pedido, em internet, em congresso, em artigo de revista? Se sim, informe a data dessa divulgação. Aí, clicando no quadradinho, vai abrir um item e colocar sim ou não, ok? E aí, se for sim, por exemplo, se você botou data da realização da atividade, vamos colocar aqui mais de 1 ano, só para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Vamos botar 10 de maio de 2018. Olha o que ele fala. Ele não deixa fazer o depósito mais, já era, não tem como, porque era só 12 meses. Caso você tenha divulgado há mais de 12 meses, apenas informações genéricas, pode ser que o examinador entenda que essa publicação não seja impeditiva, né? Então pode cair no estado da técnica. Então é muito
assim, tem que tomar cuidado com isso. Ah, não, a maioria dos casos, eu não divulguei. Então, apaga a data, beleza? Fica tudo assim. E se você quiser entrar como modalidade de trâmite prioritário, você pode clicar aqui, ok? E aqui ele fala, descreva todo o seu pedido e tal, aí você coloca a data, enfim. Você vai, ao longo das atividades, você vai colocando as datas para que ele entenda o fluxo dali para frente. Ok? Ele fala aqui, para solicitar o exame de patente de modelo de utilidade. Vamos aqui para a data atual. Ele mesmo já abre aqui com a data atual. Aqui é das anuidades. Primeiro eu tenho que colocar a data do depósito. A data aqui, ó. Vamos colocar dia 5/8/2020. Então, coloquei lá as anuidades. Não é lá. Um momentinho. Deposite seu pedido, é aqui, ó. 5/8/2020. Depositei. Então, vamos lá, as anuidades. Aqui ele já completa automaticamente, né? Então, pela lei, pela nossa LPI, ele fala que nossa LPI só começa a ser paga a partir do 3º ano. Então, que a partir do 3º ano, ele já dá a data dos prazos ordinário e o prazo extraordinário. Se você perder o prazo ordinário, o limite do ordinário, ele passa para o extraordinário. Então, isso é muito, muito legal, muito interessante. Então, essa primeira patente é uma ferramenta muito interessante que está ajudando, inclusive a equipe que elaborou já teve feedback, né, de instituições de pesquisa, de NIT, inclusive de NIT, dizendo que aumentou a interação entre os participantes. Isso é muito, muito bacana. E aí a ideia é transformar o que está ainda em planilhas e tal, num outro aplicativo, né? O NPI trabalha para isso. Então, assim, esse é o fluxo de um pedido de patente no NPI. O depósito, inicia no depósito, tem o exame formal, em que podem ser feitas exigências, formais ou não, de acordo com aquilo que a gente falou agora sobre as instruções normativas, né? 30 e 31. Publica-se pedido, vai para o exame técnico, vai para a bancada do examinador, ser examinado, que pode ser deferido de cara, se o pedido estiver muito bom, pode sofrer ciência, pode sofrer exigência, né? E nunca indeferido de primeira. A pessoa tem sempre o direito de defesa. E aí, decidindo essa parte da primeira instância, que a gente chama, é emitida a decisão, seja indeferimento ou deferimento. Se for indeferido, o requerente pode entrar com recurso. Se for deferido e alguém não achar se outra pessoa, outra empresa achar que não foi correto, entra com um pedido de nulidade. Ou seja, tanto a nulidade quanto o recurso são níveis esferas administrativas, feito dentro do próprio INPI. E caso o requerente ou empresa não queira passar pela esfera administrativa, vai direto para a justiça. Muitas vezes acontece isso, tem acontecido. Sobre o trâmite prioritário de patentes, nós estamos já com 17 modalidades de trâmite prioritário. Cada vez mais o NPI abre a possibilidade de acelerar
o trâmite, né, toda aquela setinha que eu mostrei ali, acelerar aquelas etapas para um depositante para dessas modalidades, porque antigamente, antes de ser trâmite, era só o exame prioritário. Então, determinadas modalidades, como por exemplo, empresa que está sofrendo contrafação ou idoso, antigamente era só isso. Podia pedir o exame prioritário. Então, era só o exame. Suponhamos que esse pedido tenha sido indeferido e ele teria ido para recurso. Ele foi para recurso. Lá no recurso, esse pedido que uma vez teve o pedido prioritário, ele entrava na fila de recurso global, de todo mundo. Então, agora não. Agora passou, em vez de ser exame, passou o trâmite prioritário. Ocorre que quando o trâmite é prioritário, ele ganha o direito de ser prioritário, aquele pedido, ele tem todas as fases, ele tem possibilidade de ser examinado na frente dos outros. Então, exemplo, são pessoas físicas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência física ou mental, pessoa física portadora de doença grave, microempresa. Isso é muito interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem que microempresa ou empresa de pequeno porte tem possibilidade de ser prioritário. ICT, que é recente, esse aqui, processos pertencentes a startups, é mais recente ainda, né? E em relação à cooperação nacional, são famílias, prioridade BR, famílias de patente cuja proteção foi iniciada e requerida no Brasil. Ou seja, o pedido inicial brasileiro, ele vai ser desdobrado em outros pedidos, filhos, né, que a gente chama, em outros países. Então, ele tem direito ao trâmite ser prioritário. O PPH também, a matéria foi considerada patenteada por um escritório parceiro. Então, se foi patenteado lá, ele também, ao invés de esperar o trâmite aqui, ele pode pedir o prioritário, né? Em razão da situação, se a concessão é condição para obter recursos financeiros, contrafação, se o objeto é produzido por terceiros sem autorização, se terceiros estão sendo acusados de contrafação, né? Se terceiros são detentores de tecnologia que posteriormente foi depositada como patente, processo de tecnologia resultante de financiamento público, processos de tecnologia disponível no mercado, né? Em razão da matéria, patente verde, processos cujo objeto é produto para tratamento de doenças específicas e processos cujo objeto é produto para tratamento de Covid-19. Esse daqui eu já peguei dois pedidos prioritários, né, de Covid, voltado para Covid-19. Então, na verdade, o trâmite prioritário ele não é diferente em nada de um pedido comum. Ele segue as mesmas condições de legislação, as mesmas leis, tudo igual. A única diferença é que o trâmite dele, como eu mostrei aqui, esse trâmite aqui, a partir do momento que ele deposita, ele podendo pedir o exame, que tem lá a data de pedir, para frente, todo ele vai ser um trâmite prioritário, ok? E tem a opinião preliminar, que muita gente também não sabe. Lá dentro, onde eu mostrei o caminho de patentes, material de apoio, onde está a primeira patente, logo embaixo tem a opinião preliminar. A opinião preliminar é um serviço do INPI em que o pedido ele pode estar em sigilo ou já está na fila do exame. Ele pede, é um serviço também, como todos os outros, ele tem que entrar com a petição, não lembro exatamente, é o código 276. Ele entra com a petição, paga o valor correspondente e aí chega para o examinador de patente esse pedido para eu dar um parecer sobre a patenteabilidade do pedido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma busca, né? E vou avaliar se aquele pedido ele teria ato inventivo ou atividade inventiva. É muito interessante porque nessa opinião preliminar,
O examinador, ele já aponta os problemas formais que podem existir. Por exemplo, se o requerente colocou 2 caracterizados por no código reivindicatório, ou se eu encontrei, na minha busca eu encontrei um pedido que é muito parecido, que ele poderia mudar o caracterizado por de lugar, ok? Tudo isso eu vou indicar, mas eu vou dizer, o meu parecer não vai ser defere ou indefere, não é isso. O meu parecer vai ser, eu julgo que ele pode ser passível de patenteabilidade, ok? É uma opinião, eu vou emitir uma opinião e não uma decisão, é diferente. É muito interessante. Um exemplo disso, dessa opinião preliminar, foi esse pedido aqui que eu avaliei. Ele depositou em outubro de 2013, foi publicado em 2014 e ele foi concedido em 2019. Eu havia indicado, né, a possibilidade de ser patenteado dentro da busca que eu fiz. Desculpem. E ele voltou com um pedido super redondinho e eu deferi direto, sabe? No primeiro exame já foi deferido. Ou seja, é uma forma dele obter tempo, dele acelerar e ter essa informação de forma mais contundente, mais rápida. Então, gente, muito obrigada. Caso vocês queiram alguma explicação ou tirar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato no e-mail. Tá? E o NPI mais uma vez agradece a SECT essa oportunidade maravilhosa. Tá bom? Tchau, tchau.